de técnico que errou, mas vamos falar de grandes surpresas dessa Copa do Mundo, gente. Vamos falar de coisa boa, né? Bora falar de coisa boa. Vou começar com a Natália, então. Feel Like a Woman, começando pelas mulheres, para falar de coisa boa. Quem mais te surpreendeu positivamente nessa Copa do Mundo, que acho que você já vai ficar de olho para 2030? Eu não sei se vai dar para ficar de olho para 2030, se for uma coisa muito geracional, momentânea ali, mas não tem como falar das alegrias, dos momentos divertidos, gostosos dessa Copa do Mundo, sem citar Cabo Verde, né? E aí acho que não é só pelo empate com a Espanha, não é só pelo jogo contra a Argentina já na fase eliminatória, é pela postura da seleção, né? É pela organização enquanto time. A gente na Copa do Mundo tem a possibilidade de conhecer histórias que talvez no dia a dia a gente não teria acesso. E foi muito bom ver como o trabalho da seleção de Cabo Verde é bem feito, porque não era só uma seleção que por acaso conquistou um empate contra a Espanha. Era uma seleção que conquistou aquele primeiro ponto, e que foi um ponto que valeu muito para eles, na base da organização, da disciplina, né? A gente pôde conhecer a história do Vozinha. Geralmente em Copa do Mundo a gente fala muito dos novos talentos que surgem, mas foi uma oportunidade de a gente olhar para um cara mais veterano também, né? E que estava ali aos seus 40 anos de idade, tendo a grande oportunidade, a grande vitrine da sua vida. Então acho que não tem como não citar Cabo Verde, principalmente também pela coragem. Eu até falei no Convocação essa semana, Cabo Verde teve mais coragem dentro de campo do que a Inglaterra teve contra muito mais. Cabo Verde esteve em muitos momentos muito próximo de fazer um terceiro gol, e não a Argentina, porque era um time que, da sua maneira, entendendo as suas limitações e qualidades, mas assim, do seu jeito se impôs. Então acho que não tem como não citar Cabo Verde, e eu cito também a Noruega. Eu acho que a Noruega por muito tempo, né, mais de 20 anos, tem disputar uma Copa do Mundo, a sinergia com a torcida. Foi muito legal acompanhar a Noruega, o Haaland na sua primeira Copa já marcando 7 gols. Acho que isso é muito significativo. Então eu curti muito acompanhar essas duas seleções, viu? A Noruega, uma surpresa triste para o Brasil, não é mesmo? Mas, de fato, assim, um time que eu acho que coletivamente ainda é um pouco abaixo, mas o que joga o Odegaard e o Haaland é brincadeira. E a sinergia com a torcida é bem bacana mesmo. Eu acho que é um povo que, claro, evidente, mais de 20 anos sem jogar uma Copa do Mundo, tava com saudade de Copa do Mundo, né? Assim como a seleção da Escócia. Os torcedores fizeram uma festa super bonita lá em Miami, porque estavam há muitos anos sem jogar Copa. Então, mereciam viver aquele momento. E acho que a Noruega entregou muito mais do que isso, né? E aproveitou essa geração talentosa que foi responsável por colocar a Noruega de volta numa Copa do Mundo, performar numa Copa do Mundo, foram recebidos como tal, né? Enfim, com festa lá no país. E tem 2 jogadores extraordinários, assim. O Haaland, ele é mais óbvio ali, porque é aquele 9 clássico que faz gol e tal. Gente, mas o que joga o Odegaard é brincadeira, junto assim. Com os Bergs no meio campo. É surreal, assim. Obviamente, já acompanhava no Arsenal, mas, enfim, é uma coisa de outro mundo mesmo, assim. Acho que é uma grande surpresa aí dessa Copa do Mundo. Me conta a sua, Cauã. Então, você falou bem da Noruega, tá na minha lista. O Odegaard, né, eu cheguei a comentar aqui no Convocação que ele só tava... Envelheceu mal. Envelheceu mal, que ele só tava batendo o tambor na Copa, né? Mas ele... Que isso, ele falou gente? Isso antes do jogo. Mas eu fiquei lá nos Estados Unidos e não sabia desse comentário que rolava aqui. Ele me surpreendeu, mas a minha surpresa, além da Noruega, eu vou colocar os Estados Unidos. Foi uma grande surpresa. O Juliano estava comigo na redação no dia da estreia, Paraguai e Estados Unidos, e todo mundo achava que o Paraguai ia vencer. O Paraguai fez uma boas eliminatórias, mas os Estados Unidos surpreendeu bastante ali com o Balogun, com o Pulisic, que jogou muito a primeira fase, teve um probleminha ali de lesão, mas voltou forte. Até o Pochettino, né? Sim, o Pochettino tá fazendo um bom trabalho. Sim. Com a seleção dos Estados Unidos. Aí veio aquela polêmica, né? A Bélgica ali ganhou como é que eu posso falar? Ganhou um poder a mais, né, para jogar contra os Estados Unidos, e aí não deu, mas eu acho que os Estados Unidos é a grande surpresa para mim. Que é que você anotou no seu caderninho que tem um campinho de futebol? Isso aqui é da CBF. Eu tinha colocado Cabo Verde também, mas para mudar também, eu vou de Paraguai. Começou mal a Copa,
perdendo para os Estados Unidos de 4-1. Aí a gente, pô, já era Paraguai e tal. Maurício estreia, faz o gol ali, fala, vai ser isso aí, né? O único gol da fase de grupo de Paraguai vai ser esse aí, acho. E aí Paraguai vai lá, elimina a Alemanha, começa ganhando com gol de inciso, elimina a Alemanha nos pênaltis, vai pro jogo contra a França e faz um jogo de Paraguai. Então saiu da Copa, mas saiu da Copa lutando até o final. Honesto, então acho né? que foi uma surpresa, porque eu não esperava que o Paraguai fosse eliminar a Alemanha e que fosse fazer um jogo que tomasse apenas um gol da França. Então pra mim foi uma grata surpresa, até porque muitos jogadores de Brasileirão, né? Então a gente se identifica um pouco. Isso que ele falou que ele não tava com saudade, hein, Henrique Marsala? Pois é, o Juliano é um grande fã do futebol brasileiro, né? Às vezes até demais, né? Me conta a sua surpresa. Eu acho que para mudar também um pouco do que vocês falaram, eu coloco o México. O México do carismático Javier Aguirre, inclusive é a minha aposta para técnico revelação dessa Copa. Me surpreendeu, inclusive, ele sair do México. Achei que ia ter um pouquinho mais de tempo, né, até a próxima Copa. Mas gostei muito de ver o México jogar, me surpreendeu tanto na fase de grupos quanto contra a Inglaterra, por exemplo. Acho que foi até um pouco, não sei, talvez cruel o destino com o México. Mas gostei muito de ver o México jogar, acho que tinha boas peças, um técnico que é carismático, né? As coletivas dele eram legais de se assistir. E, claro, Cabo Verde, acho que não dá para deixar fora dessa lista. Foi uma seleção que ninguém dava muito por ela e, enfim, conseguiu sair de um grupo com 2 campeões do mundo. Acho que dá para colocar essas duas, assim. Gosto muito dos Estados Unidos também, nessa Copa que o Cauã citou. O Pochettino me surpreendeu também, mas na América do Norte eu fico com o México. E que festa bonita fez a torcida do México, né, gente? Como vivem o futebol de uma maneira muito peculiar e que a gente se identifica muito, né? E muito diferente dos Estados Unidos, mas que fique claro aqui que estive em ao lugar onde eu estava lá nos Estados Unidos, eles fechavam a rua, conseguiram fechar a rua para assistir os jogos. Então, se todo aquele clima de Copa que a gente dizia que nos Estados Unidos não sentia no começo, e de fato não sentiu, acho que até as finais da NBA acabarem, você não ouvia o americano mesmo falar de Copa, durante a Copa do Mundo e durante a performance dos Estados Unidos na Copa do Mundo, eles conseguiram viver o clima de Copa, que eu acho que foi pela primeira vez, assim, né? Conforme foi avançando, Conforme foi avançando, conforme foi jogando, e acho que foi uma das boas surpresas aí, esses Estados Unidos jogando soccer na Copa do Mundo. Já falei a minha, hein? Noruega, tô com a Noruega de Odegaard e Haaland, foi uma das grandes surpresas, duríssimas pro Brasil, boas pra Copa do Mundo, talvez. Então, Noruega, que é a nossa maior surpresa da Copa do Mundo. A gente vai lembrar muito disso, hein? Vamos lembrar tudo disso. E agora, pra onde nós vamos? Quero ver a entrevista do Vozinho, hein, gente? Boatos que Bruno Rodrigues e Alan Passes, nossos imparáveis, lá, que já chegaram em Nova York, hein, pra final. Já chegaram em Nova York pra final. Os caras estão curtindo lá, New York. Eles estão... Depois do problema, chegaram. Estão vivendo o sonho americano. Jogador surpresa. Ainda antes da gente ouvir o Vozinho, a gente ainda tem que falar o nosso jogador surpresa. Odegaard. Pera aí, não me julguem, tá? Mas o jogador que mais me surpreendeu nessa Copa do Mundo, não é que eu não esperava muito dele, Lionel Messi. Eu não esperava realmente que ele fosse fazer a Copa que ele está fazendo. A Copa que ele está fazendo é a melhor Copa da carreira do Messi. Juliano, dentro que de ousadia é essa de duvidar de Lionel Messi? É a melhor... Você esperar... Mundial do ano passado, me diga. Ele não fez a um bom Mundial de clubes A imagem que ficou do mesmo. Messi era que, tipo assim, final de carreira, tal, Fez não vai... Gol de bola parada. Esperava que o Messi fosse fazer os seus gols e tudo mais, mas conduzir a seleção nas costas do jeito que ele está fazendo, eu não esperava. E com contornos dramáticos em todo o jogo, e enfim, toda aquela coisa que se não for sofrido, não for Argentina, e tem que ter aquela coisa do pertencimento dele pegar a camisa e falar, então eu tô aqui. Embaçadíssimo. Odegaard, Lionel Messi. Oi, Arzabal. Tá fazendo muito gol. Ele já vinha assim na Euro também.
Eu não entendo como esse cara ainda tá lá no Real Sociedad, né? Mas eu acho que ele deveria Que vitrine ele tá tendo agora. Então, na Euro ele também foi muito bem, ele permaneceu. Eu não sei, eu acho que ele gosta de jogar por lá. É o nome que não ajuda. O nome sério, dele? é sério. Tem essa coisa no futebol. Mata o apresentador. É, Se tipo assim, fosse Davi Villa, né? Se o Daverson se chamasse David, ele jogava na Premier League. Mas eu fico com o Oyarzabal. Pra mim é uma grande surpresa, apesar da Euro que ele já tinha feito incrível. Natália Fiuza. Eu voto no Bellingham. Não que o Bellingham seja um jogador para você se desconfiar do talento dele, não é nesse sentido. Mas eu achei que talvez ele tivesse um protagonismo menor ali do que comparado ao Harry Kane. E eles conseguiram dividir bem, né? Assim, foram os responsáveis pelos grandes momentos da Inglaterra, principalmente no jogo antes do jogo contra a Argentina, né? Os 2 gols que ele faz. Então, achei que o Bellingham superou as expectativas. Já eram boas, mas ele conseguiu superar de alguma forma. Concordo muito. Tinha me esquecido do Bellingham. Olha isso. Valeu, Argentina. Me esqueci do Bellingham. E você, Henrique Marsala? Olha, eu tô com o Cauã. Eu coloquei como o Oyarzabal como a maior surpresa dessa Copa, né? E também, apesar da Euro boa que ele fez em 24. Ele fez a Euro e sumiu, assim, né? Pro grande público, sim, né? Ele é um jogador um pouco escondidinho na Europa, né, cara? E acho que até pela relevância do time dele, né? A todos os torcedores da Real Sociedad, mas... Você não vai ser bem-vindo lá. Não vou ser Henrique não é bem-vindo na barreira do Real Sociedad. Não vou ser muito bem quisto por lá. Mas tô gostando muito da Copa do Oyarzabal, principalmente pelo papel que ele desempenha na Espanha, né? Acho que é uma peça ali junto com o Dani Olmo, e nessa Copa ouso dizer que até mais que o Yamal, assim, melhor que o Yamal nessa Copa, né? A gente esperava muito dele, né? Por ser muito jovem, por tudo que fez e faz pelo Barcelona, né? Claro que chegou lesionado, mas acho que pelo papel desempenhado eu fico com o Oyarzabal. Então, acho que, convocação CNN elege Oyarzabal como maior surpresa da Copa do Mundo. Então, está automaticamente aqui a nossa maior expectativa para a final de amanhã. A gente tá falando isso antes da final, é bom deixar claro. Estamos, 18 de julho, 10h44 da manhã, antes da final. Mas